Querido Deus, bondoso e nosso amado Pai, nosso Senhor e Salvador, grandioso, grandioso seja o teu nome, Senhor, pela graça da vida que o Senhor nos concede, pela misericórdia do dia abençoado que o Senhor nos concedeu e pela oportunidade agora de podermos estudar a tua palavra. Agradecemos a ti, ó Deus, por o Senhor ter estado usando o Rodrigo, Deus, para nos abençoar com esse estudo. Ó Deus amado, e pedimos que o Senhor nos direcione, que o teu Santo Espírito acalme o nosso coração, acalme a nossa mente, sim, Deus, para que nós possamos receber a tua palavra e principalmente colocar em prática, ó Deus. Esteja com cada um aqui nesse estudo, com cada pessoa no lar, na família e principalmente, ó Pai, no coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado, Diogo. Então vamos lá. Esse aqui a gente já ouviu muito, né? Que Pedro é a pedra angular da igreja, que Pedro é o primeiro papa. Isso é muito difundido, principalmente no catolicismo, né? Então, assim, é muito interessante a gente estudar o texto do qual essa doutrina é tirada para entender se as coisas são realmente do jeito que as pessoas falam, né? O texto básico que eu falei para vocês está em Mateus capítulo 16, do verso 13 até o verso 20. Vai estar tudo na tela, mas se vocês quiserem acompanhar nas suas Bíblias, aí podem abrir o Mateus 16. A gente vai fazendo a leitura devagarzinho aqui e depois nós vamos conversar bastante sobre isso aqui, tá? Eu quero muito a opinião de vocês nesse estudo para saber o que vocês pensam, o que vocês conhecem, o que vocês acham, tá bom? Então, Mateus 16, versos 13 a 20. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus pergunta novamente, né? Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E aí Pedro vem, toma a frente e responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Simão Barjonas é o nome é o nome do discípulo antes de ser do Jesus mudar o nome dele para Pedro, né? Ele era Simão. Aí Jesus continua: Também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então isso aqui é o capítulo que é usado para dizer, primeiro, que Pedro é a pedra angular da igreja, a base da igreja. Segundo, que Pedro é o líder dos discípulos e aí eles vão falar depois que ele é o primeiro papa. E terceiro, que eles têm o poder, que o Pedro e depois os padres e papa, no caso, têm poder de perdoar o pecado por causa dessa parte final, das chaves do reino. Mas a gente tem que analisar primeiro se realmente isso aqui que faz sentido, né? O que vocês me dizem? O que vocês acham sobre essa interpretação, né? Faz sentido dizer que a pedra é Pedro, a pedra angular da igreja, a base da igreja é Pedro, aqui nesse texto? Bom, eu acredito que não, Rodrigo, né? Porque a pedra fundamental mesmo é Cristo, né? É isso aí. Alguém mais quer falar mais alguma coisa aí? Maiara, Israel, Rafael, não sei o que vocês conhecem sobre isso. O Diogo tá certo no que ele falou. Aqui, se a gente for analisar, só pela interpretação do texto, já não faz sentido dizer que a pedra é Pedro, né? Aqui fala, Jesus pergunta, né, quem dizem que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo. Aí depois Jesus fala, sobre essa pedra, qual pedra é a que vai ser edificada a igreja? A pedra de que Pedro, que o Simão agora se tornou Pedro, ou a pedra de que Jesus é o Cristo? Qual que é a coisa mais importante na nossa fé? Opa, pode falar. Quando fala em edificar a igreja, você já mata, sabe? Que o único que pode edificar a igreja é Deus, Jesus. Ótimo ponto, Israel, exatamente. E se não tem como pensar que a igreja vai ser baseada em um homem, edificada em um homem, não é? Não tem a menor É isso. lógica isso.
Então, se a gente pensar só por isso aí, já é um ponto fortíssimo. Qual que é aonde a igreja vai ser edificada? A pedra fundamental, a pedra angular, a base de tudo. A parte mais importante é que Jesus é o Filho de Deus, que ele já veio, que ele morreu pelos nossos pecados. E aqui a gente fala, tem uma parte interessante, ele fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, que é fundada em Cristo, não em Pedro. Mas a gente vai analisar bastante isso daqui. Primeira coisa, alguém aqui sabe o que é uma pedra angular? É como se fosse a pedra que sustenta uma construção, né? Ótimo ponto, Adriano. Então, essa pedra que sustenta, ela é mais importante ou menos importante que as outras? Mas, né? Mais importante. Então, a pedra angular é a pedra da fundação de um edifício. Essas pedras angulares das construções antigas, normalmente elas eram posicionadas no canto da construção e tudo era feito com base nela. Então, se tirasse essa pedra, o resto tudo desmoronava. É o elemento, aqui fala que é o elemento essencial na arquitetura antiga. Tipo, é o ponto principal, é a base principal. E ela serve para sustentar tudo. Tiramos a pedra angular, perdemos sustentação e tudo desaba. Quais são as características da pedra angular? Ela, a gente já falou, ela é a base de sustentação. Então ela garante a firmeza da construção. Segundo ponto, ela é parte do alinhamento de todas as outras. Então todas as paredes eram ajustadas com função da pedra angular. A pedra angular era a base para que todas as outras paredes fossem alinhadas a partir dela, para que elas fossem retas e sólidas. E o terceiro ponto é a força estrutural. Se tiramos a pedra angular, a estabilidade inteira vai por terra e a construção inteira desaba. Agora vamos pensar, o que faz sentido? Que a base da igreja, a firmeza de todas as coisas, que tudo na igreja seja voltado e ajustado com relação a Pedro ou com relação a Cristo, não é? Só com isso aqui já fica fácil de entender que não tem como ser em base de um homem. Tem que ser em Cristo. Porque os homens são falhos. Os homens pecam, os homens erram e Cristo não. Então, para ser reto, para ser sólido, para ser estável, para ser firme, tem que ser baseado em Cristo. Não tem como ser baseado em um ser humano. Já ouviram a história da pedra angular da construção do templo? Alguém conhece essa história? De quando foi ser construído o templo de Salomão? Ah, eu já ouvi falar, mas não tô lembrado assim da história integralmente, sabe? É muito interessante, Diogo, que quando eles foram construir o templo, as pedras foram cortadas em outro lugar separado e já foram levadas todas cortadas. Então todas as pedras da construção já foram levadas separadinhas, sabe? Até tem um texto do livro de Reis que fala sobre isso, que no templo de Salomão todas as pedras foram primeiramente cortadas nas pedreiras e depois foram levadas para a obra, que não teve barulho de quebração de pedra dentro da construção. E aí, existe uma tradição judaica que eu acredito que faça muito sentido que ela seja verdadeira, uma história verdadeira. Porque Jesus ele usa dessa história, Isaías usa dessa história como base para uma doutrina. Então faz muito sentido que isso aqui tenha realmente acontecido. E faz sentido que isso aqui tenha sido plano de Deus mesmo, tá? Mas a história conta que quando foi ser construído o Templo de Salomão, chegaram essas pedras já cortadas, já preparadas. E teve uma pedra que eles olharam e falaram assim: ah, essa pedra aqui não está fazendo muito sentido. E eles deixaram essa pedra de lado, rejeitaram essa pedra. E tentaram de todos os modos fazer a construção funcionar, os encaixes funcionarem e nada dava certo. Até o momento que eles perceberam que a pedra que eles descartaram era justamente a pedra angular da construção. Era a base de tudo e tudo tinha que ser feito a partir dela. E quando eles perceberam isso, eles conseguiram construir o templo. Então faz muito sentido que isso seja uma história realmente real, porque isso é o que acabou acontecendo na vida real. Porque Isso. Jesus foi rejeitado. Pode falar quem está falando? É, inclusive, até Cristo menciona isso também, né? Ele menciona, eu só não lembro a passagem, o versículo, a pedra que os construtores rejeitaram, essa é a pedra angular. Sim, ó, justamente esse daqui, o Diogo quer ler pra gente? Mateus 21, 42. Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? É justamente uma citação que ele fez do Salmo.
A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então faz muito sentido que essa tradição judaica, dessa história da construção do templo, seja verdadeira. E faz sentido que tenha sido até uma profecia que Deus colocou ali. A pedra foi rejeitada, eles ficaram quebrando a cabeça e não saíram do lugar até perceberem que eles tinham rejeitado a principal pedra. E isso se aplica diretamente na vida de Jesus, que foi rejeitado pelos aqueles que deveriam ser os sacerdotes, os mestres da lei, que levariam o povo para a salvação. É verdade. E tem até, Rodrigo, aqueles arcos, né, de antigos, eles que eram feitos de pedras. Sempre no meio do arco, bem assim bem na curva, tem uma pedra que ela é diferente, né? Ela, ó, Olha como que a gente tá com a mente fundida, ó. nossa, pode continuar então agora. Não, não, continua a explicação. É justamente essa pedra que você está falando, né? Isso, é essa mesmo, né? As outras pedras, elas vêm, tipo assim, quase que idênticas, aí chega no meio, bem acima no arco ali, tem essa pedra que faz a sustentação, né? Que se tirar ela, desaba toda a estrutura do arco. Desaba tudo. E muitas dessas coisas eram encaixadas, né? E aí quando. É justamente o que você está falando. Ó, eu tô gostando porque já é a segunda vez que você fala exatamente o que eu pensei. Então a gente tá indo na direção certa. Eu gosto muito quando acontece isso, porque o nosso raciocínio tá indo na mesma direção. Isso, verdade. Show de bola. Isaías 28:16 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Que pedra é essa que Deus está falando aqui? É Jesus. Ele é a base. Ele é a pedra. Em vários momentos a gente vai ver isso, né? A Bíblia até fala. Vocês lembram quando Moisés estava no deserto com o povo quando tinha fugido do Egito? Que ele bate na pedra e sai água? Se eu não me engano, é em Hebreus que vai dizer que aquela pedra era Cristo, representava Cristo que ia ser ferido, que ia derramar água da vida para as pessoas poderem ser salvas. A gente pega, por exemplo, na história de Daniel, quando nós vemos a visão da estátua que Nabucodonosor sonha, no final de tudo uma pedra é cortada assim ao ciro de mãos, e essa pedra atinge os pés da estátua, e a estátua vai sendo toda esmiuçada. É uma pedra que foi cortada assim ao ciro de mãos porque, independente da vontade humana, Jesus vai voltar. E essa pedra se torna uma grande montanha que encheu toda a terra. É o reino de Cristo depois dos 1000 anos. E é interessante, né, como fala aqui, um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Essa pedra é um símbolo claro de Jesus. Então, várias vezes nós vamos ver na Bíblia Jesus sendo apresentado como essa pedra. Então, a pedra provada, a pedra angular, preciosa, solidamente assentada. Essa pedra é Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 3 a 8. Alguém quer ler isso aqui pra gente, por favor? Versos 3, 4 e 5? Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Obrigado, Mayara. Olha que legal. O Senhor é bondoso. E a gente aqui está falando que a pedra que vive e foi rejeitada é quem? Quem é essa pedra preciosa para Deus, pedra que vive e que foi rejeitada? Essa pedra é Jesus Cristo. A continuação do texto, quem quiser ler para a gente, por favor, 6, 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra do tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Então, olha só, aqui no verso 6 ele cita o que a gente viu anteriormente, que a pedra angular, a pedra preciosa,
que Deus assenta em Sião, que é Jesus. E ele fala que para aqueles que creem, ela é uma preciosidade, mas para os descrentes, ela é a pedra que os construtores rejeitaram. Aí depois fala assim, que ela também pode ser a pedra de tropeço e rocha de ofensa, porque aqueles que são desobedientes à palavra vão ser condenados através da falta de fé, da falta de crença na pedra que é Cristo. A gente até tem um texto que é correlacionado com esse verso 8, da pedra de tropeço, que é um trocadilho que Jesus faz com o próprio Pedro, na sequência do que a gente viu antes. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. É um trocadilho que Jesus faz com o nome de Pedro, mas olha só. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus estava dizendo: eu preciso morrer, eu preciso sofrer, e eu vou ser crucificado, vou ser sepultado e vou ser ressuscitado. E o diabo, vendo isso, ficou enfurecido, porque ele não queria que os discípulos entendessem acerca do sacrifício de Jesus, que ele era aquele cordeirinho que foi prometido lá no Jardim do Éden. E Satanás começa a tentar Pedro. E aí Jesus ele repreende Pedro, ele fala: mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Nesse momento, Jesus olha para Pedro, mas ele está falando para Satanás, porque Satanás estava se colocando entre Jesus e Pedro. Estava querendo tirar o foco dos discípulos para o sacrifício de Jesus para o perdão dos pecados para outras coisas. Estava tentando tirar deles esse entendimento tão grande que era o sacrifício de Cristo. E a tradução aqui que é usada, né, a palavra que Jesus usa aqui é muito parecida. Né? Aqui ele fala que quem rejeita Jesus como a pedra angular, isso aí é uma pedra de tropeço, é uma rocha de ofensa, porque eles tropeçam na palavra. E aqui ele usa a mesma coisa, né? Ele fala para Pedro, aliás, para Satanás e para Pedro: arreda, Satanás, tu é para mim pedra de tropeço. O que você está falando não vai conduzir as pessoas para a vida eterna, mas vai conduzir as pessoas para o entendimento errado, para a morte eterna. Que a palavra usada, pedra de tropeço, né? É escândalon, que vem a palavra escândalo, né? Quem que é a pedra angular da igreja de Deus? Nós temos vários textos para falar sobre isso. O primeiro texto, Efésios 2:20. Paulo claramente fala que a pedra angular, a pedra principal, a pedra que é a base da igreja é Jesus Cristo. Efésios 2:19 ao 22 fala assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aqui acabou. Aqui fala com todas as letras. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra que é a base da igreja. Mas olha só, a base, a pedra angular é Cristo. Mas lembra que tinha outras paredes na construção, e essas paredes também são importantes. Essas outras paredes, onde é edificado, são os apóstolos e profetas. Então os apóstolos fazem parte dessa construção da igreja. A Bíblia, mas a base, a pedra angular, é Cristo. Nós fazemos parte desse edifício também, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Cristo é a base, a pedra angular. Pedro faz parte desse edifício? Faz, os discípulos também fazem, como os profetas, como nós hoje também. Então, tudo forma um grande edifício, mas a base é Jesus, a pedra angular é Jesus. Primeira carta de Coríntios 3, do 10 ao 12. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Qual que é o fundamento? O fundamento é Cristo. E sobre o fundamento de Cristo existem outros, que também, outras paredes, muros, e vigas e colunas, que vão fazer parte desse edifício. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Então aqui mais um texto deixa claríssimo. Lá atrás, sob esta pedra edificarei minha igreja. Sobre qual pedra? Sobre a pedra de que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Se eu disser que esse fundamento da igreja é outra pessoa qualquer além de Cristo, esse fundamento vai desmoronar. Isso aqui não tem como. A gente tem que ver onde a gente edifica. Se eu edificar em cima de qualquer outro, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai desmoronar. Atos 4, do 5 ao 12.
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Então aqui, ó, Pedro, movido pelo Espírito Santo. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então pergunta para Pedro: Pedro, você é a pedra angular da igreja? Aqui o próprio Pedro está dizendo que a pedra angular da igreja é Jesus. A base da igreja é Jesus. Colossenses 2, 6 e 7. Alguém quer ler pra gente, por favor? Colossenses 2, 6 a 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, olha aí, Diogo. A igreja é construída e edificada em Cristo. Ela não pode ser edificada em mim, ela não pode ser edificada em vocês, no padre, no pastor, em quem quer que seja além de Cristo. E como que a gente sabe se a igreja está edificada em Cristo? Se ela é obediente à palavra de Cristo ou se ela é obediente à tradição dos homens. É assim que a gente faz a diferenciação. Se as doutrinas estão baseadas no que Jesus ensinou, no que a Bíblia fala, essa é uma igreja fundamentada e edificada como Cristo, como a pedra angular. Se não, a gente está seguindo um caminho perigoso. E aí nós vamos para a parábola dos dois fundamentos, né? Sobre as construções. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Não importa o que as pessoas falem, não importa o que aconteça, não importa as adversidades da vida, que nós vamos passar por vários problemas, por várias coisas que a gente não queria passar. Mas se a nossa fé for fundamentada na rocha que é Cristo, ela está bem fundamentada e ela não vai desmoronar. Por outro lado, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, se o fundamento não for a rocha que é Cristo, vai desmoronar. Não adianta. A nossa fé não vai resistir às adversidades, aos problemas da vida, às dificuldades que nós passamos por aqui, se nós não entendermos quem é a base de tudo. Se nós não soubermos dividir as nossas preocupações, nossos anseios, as nossas dúvidas com aquele que prometeu que vai dividir esse peso com a gente, né? Que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Ou ao contrário, não sei se eu faria ao contrário. Mas enfim, 1 carta de Coríntios 3,10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Então, qual que é a base da igreja? Qual que é o fundamento principal da igreja? Tem que ser Jesus. Tiramos Jesus da equação, tudo vai desmoronar. Não tem como ficar de pé, biblicamente, andando no caminho de Deus, se não for tudo baseado em Cristo. Porque Ele é o fundamento da igreja verdadeira. Ele é a pedra angular. E como nós sabemos se a igreja é a igreja verdadeira, se ela é a igreja remanescente? Eu não coloquei o texto aqui, mas está em Apocalipse 12:17. Fala que aquele que guarda... que o Satanás está irado contra os remanescentes do povo de Deus. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, se nós estamos numa igreja, nós somos um grupo de estudo bíblico aqui, e nós cremos em Jesus, mas nós não guardamos os mandamentos, nós não somos o povo remanescente. Nós estamos aqui, nós guardamos os mandamentos, mas nós não cremos em Jesus, nós não somos o povo remanescente. Nós só seremos o povo remanescente, dentro ou fora de uma igreja, se nós obedecermos os mandamentos e tivermos a fé em Jesus. O povo remanescente pode estar espalhado em vários lugares do mundo, mas obrigatoriamente ele cumpre essas duas condições. Interessante, Rodrigo, que essa imagem que você colocou aí, de Cristo ele sustentando a igreja adventista, já diz tudo, né?
Eu achei que ficou muito boa, né? Eu gostei Ficou, nossa, bastante. ficou muito bom, cara. Nossa, eu comentei com o Adriano aqui, ficou excelente. E a gente tem que ter em mente, né, Diogo, que dentro da igreja tem pessoas falhas e tem problemas e tem erros também. Mas a gente tem que pensar no quadro maior, né? Verdade, verdade. Vamos lá. Então vamos analisar o que aconteceu em Mateus 16 mais detalhadamente, né? O que Jesus pergunta para os discípulos? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, você é o Messias. Aí Jesus responde: Também eu te digo que tu és Pedro, em grego Petros, e sobre essa pedra, Petra, edificarei a minha igreja. Sobre qual pedra Jesus vai edificar a igreja? Sobre a pedra de que ele é Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí o trocadilho que ele faz com Pedro, olha só. Pedro, que é a palavra que ele usa aqui, Petros, significa pequena pedra, pedregulho ou seixo. Uma pedrinha pequena. E aí ele faz o trocadilho. Sobre esta pedra de que eu sou o Messias, e pedra, a palavra que é usada é Petra, significa rocha, grande pedra, fundação rochosa. Eu não sei se vocês já viram, mas lá no deserto do Sinai tem essa rocha gigantesca aqui. Olha aqui, ó. Aqui são duas pessoas para ter ideia da proporção. Dizem que foi aqui que Moisés bateu o cajado e que fenderam as águas quando as águas saíram da rocha. Deve ter sido uma cena muito bonita, né? A ideia aqui é o quê? Pedro é uma pequena pedra, mas Cristo, o Filho de Deus vivo que veio e morreu pelos nossos pecados, é a grande rocha, é a pedra angular. E Pedro é uma das pequenas pedras, assim como nós somos pequenas pedras, alguns maiores, outros menores, e os profetas e os discípulos e os líderes patriarcas da igreja também foram pedras dessa fundação toda. E qual que é o fundamento da nossa fé e religião? Qual que é a base de tudo? Nós somos cristãos. Nós seguimos Cristo. Então a base de tudo é Jesus, a pedra angular, o Messias, o Filho de Deus vivo. Ele é o fundamento sobre o qual a igreja foi construída. E ele é o fundamento de todas as coisas. A própria Bíblia fala, né? A Bíblia testifica de Jesus, desde o começo até o fim. Então, todos os seguidores de Cristo, inclusive Pedro, fazem parte dessa construção. Mas a base é Cristo. E aí, isso aqui é a sequência do texto, né? Se vocês pegarem na Bíblia de vocês, a sequência de Mateus 16 acontece aquele trocadilho, né? No verso 21, que a gente já viu. Aqui a parte mais importante é essa parte final, né? Que Jesus fala que ele ia morrer, ressuscitar, que ele ia sofrer, que ele ia morrer pelos nossos pecados. E aí, acabando cedendo às sugestões erradas de Satanás, Pedro fala: Não faz isso, Senhor, não fala isso, essas coisas não vão acontecer com você. E aí Jesus fala, voltando para Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, tu és para mim escândalo, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Então, vamos pensar, faria sentido, no capítulo 16, Jesus dizer assim: Pedro, você é a pedra sobre a qual a igreja será fundamentada. E aí, poucos versos à frente, ele fala para Pedro assim: Pedro, arreda Satanás, porque tu és pedra de tropeço. Essa fundação da igreja, esse fundamento da igreja seria tão fraco assim, a ponto de no mesmo capítulo, pouco depois, ele já ter que falar para Pedro que ele é pedra de tropeço. Porque os homens, como eu falei, são falhos. Então, pedra de tropeço significa obstáculo, escândalo. A própria palavra é escândalon. Algo que faz tropeçar, uma armadilha, um obstáculo que leva à queda. Como que a base da igreja poderia ser um obstáculo que leva à queda? Um escândalo, algo que atrapalha, uma armadilha, um obstáculo. Então é interessante como que o próprio capítulo já desmente a ideia de que Pedro poderia ser a base da igreja, a pedra angular. A pedra angular, lembra que a gente viu? Ela é reta, ela é perfeita. Ela é a base para todas as outras coisas permanecerem certas, corretas, cada uma no seu lugar. Então, Cristo ele repreende Satanás, ele repreende Pedro, e isso mostra pra gente que tem algo errado em pensar que um homem poderia ser essa base. Como eu já falei, né, a palavra Pedro significa Petrus, que é uma pedra pequena, uma pedra movediça. Mateus 16, 13
Vou ler de novo, desde o começo. A gente já leu antes, mas vou ler de novo. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és irmão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mas também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, qual pedra? De que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que é fundada em Jesus, será o Filho do Deus vivo. Se a pedra principal, a pedra angular, fosse Pedro, aqui está dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra Pedro. E aí eu pergunto para vocês, as portas do inferno prevaleceram contra Pedro? E lembrando que as portas do inferno aqui tem a ver com a sepultura, tem a ver com a morte, tem a ver com as tentações de Satanás, tem a ver com o pecado. O que vocês acham? O pecado, em algum momento da vida, prevaleceu contra Pedro? Ah, Rodrigo, eu acho que não, porque ele se arrependia, né? Não, sim. Ele se arrepender, ele apaga os pecados. Mas quando a gente cede a um pecado, a gente deixou o pecado prevalecer, concorda comigo? Nós mesmos fazemos, Concordo. já fizemos isso várias vezes. Por exemplo, se a gente pensar que Pedro é a rocha, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, as portas do inferno prevaleceram contra Pedro naquele momento? Ele se arrependeu, concordo. Mas naquele momento, Prevaleceu, entenderam o que eu prevaleceu. quero dizer? Entendi. Então, assim, Pedro, ele negou a Jesus. Pedro pecou como todos os homens pecaram. E a base Ô, da Rodrigo, igreja pode ser alguém que pecou como nós? Não pode. Pode falar. pode, tipo, você quer explicar, tipo assim, ó, uma hora ele pecou, ele errou, querendo ou não, as portas do inferno prevaleceu contra ele. Agora Sim, Jesus não, Jesus nunca pecou, então nunca as portas do inferno prevaleceu contra Jesus. perfeito. É exatamente isso que eu queria chegar, Israel. Ótima participação, cara. É exatamente isso. Porque as portas do inferno nunca poderão prevalecer contra a pedra fundamental que é a base da igreja, que é quem? Que é Jesus. E ele é o único é o único contra quem as portas do inferno nunca prevaleceram. Aí a gente entra naquele ponto que você falou também. Pedro se arrependeu, os discípulos se arrependeram. Se Deus quiser, nós também nos arrependeremos para poder ter a vida eterna. Mas em algum momento das nossas vidas, as portas do inferno prevaleceram contra nós. E se não fosse pelo sangue de Jesus, que morreu sem nenhum pecado perfeito, nós estaríamos todos perdidos. Então a igreja foi fundamentada, foi edificada sobre aquele contra quem as portas do inferno não podiam prevalecer, que é o próprio Jesus. E a prova disso é que ele nunca pecou em nenhum momento da vida dele. Ele foi morto de forma injusta e ele ressuscitou. Por quê? O salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, então a morte não tem autoridade sobre Jesus. E ele podia ter a vida eterna, ele tinha direito à vida eterna. As portas do inferno não prevaleceram contra Jesus porque ele nunca pecou e porque a morte não tem autoridade sobre ele. Agora, outro ponto interessante. Jesus deixou alguém como líder da igreja? Jesus chegou e falou assim: Pedro, você vai ser o líder da igreja. João, Tiago. O que vocês acham? A Bruna tá aqui do lado fazendo com um sinal de não, fazendo assim: não. Olha só. Essa passagem de Pedro falando que Jesus é o Cristo. Alguém vai falar alguma coisa? Foi eu. Pode falar, Eu Israel. acho que líder de igreja não, mas Deus sabe que Jesus sabe que ele tem que ter uma liderança, né? Tipo alguém representando ele para ajudar a gente, né, na terra, né? Ah, sim, Israel. Ele até tinha os mais próximos dele, né? Pedro, Tiago e João. Mas ele não estabeleceu ninguém, falar assim, ó, eu tô indo embora e tal pessoa vai ser o líder aqui entre vocês. Os 12 juntamente deveriam ser os líderes, entende? Aqui Que, nesse. Pode falar. tipo, que é resumido quanto que é a passagem que ele fala lá que a gente vamos fazer as obras lá dele, né? Que é maiores, né? Quer dizer Aham. que todo mundo tem a oportunidade de ser, entre aspas, esse líder, né? Sim. E isso pode variar em determinados momentos. Em algum momento pode ter alguém que tá mais próximo de Deus e vai fazer esse papel de liderança, e de outro momento é outra pessoa. Mas a gente tem que pensar no sentido de que ele não estabeleceu e fala assim, tal pessoa vai ser o líder a partir de agora, e é só ele que manda, né? As coisas funcionavam de uma forma diferente. Nesses textos aqui que eu coloquei,
são os textos que falam sobre esse momento da confissão de Pedro, quando Pedro diz que Jesus é o Cristo e Jesus fala que esse fato dele ser o Cristo é a base da igreja, é a pedra angular da igreja. Então, olha só, isso acontece no capítulo 16 de Mateus, no capítulo 8 de Marcos e no capítulo 9 de Lucas. São as 3 vezes que isso aparece nos evangelhos. Então, olha só. Se aqui nesse texto Jesus estivesse dizendo que Pedro é o líder da igreja, vocês acham que os discípulos ficariam brigando para ver quem é o líder? Se Jesus tivesse dito, Pedro, você é a base da igreja. Todos os discípulos viram isso. Faria sentido depois disso os discípulos brigarem para ver quem é o maior? Entendem o que eu quero dizer? Rodrigo, repete, por favor. Tá, a bolinha ficou latindo aqui, não deu pra ouvir. Tá bom, Israel. É o seguinte, ó. Vamos dizer que nesse momento aqui, Jesus disse que o Pedro é a pedra fundamental da igreja, certo? Vamos fingir que a interpretação certa seja essa. Jesus diz, Pedro, você é a pedra fundamental e a igreja vai ser fundamentada em você. Faria sentido, depois disso aqui, os discípulos brigarem para ver quem é o maior entre eles? Se Pedro tivesse sido declarado por Cristo ser o maior? Não, não faria sentido. Não faria sentido nenhum. Então, ó, aqui no capítulo 16, Jesus fala sobre. Tem essa passagem. Que a gente já interpretou da maneira correta, mas alguns interpretam diferente. Ô Mayara, eu vi que você escreveu alguma coisa, mas apareceu pra mim e sumiu. Você não quer falar pra gente? Eu tô com a voz meio ruim hoje, mas eu falei que não faria sentido. Ah, ótimo. Legal. Isso não faria sentido, mas vamos fingir que faz, tá? Então, olha só. No capítulo 16, vamos fingir que Jesus disse que Pedro é a pedra angular. No capítulo 18, olha o que acontece. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Então eles queriam saber quem era o maior. Mateus 20, ó, no 16, Jesus teria declarado que Pedro é o líder. No capítulo 18, eles estão questionando quem é o maior. No capítulo 20, de novo, perguntou-lhe ele, que queres? E ela respondeu, quem está falando aqui é Jesus. Aqui quem está falando é a mãe de Tiago e João. Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Peraí que apareceu alguém para entrar na chamada aqui. É você, Bruno? Não. Só ver quem que é aqui para poder aceitar. Ah, é a Carminha. Então, já aceitei aqui. Então, voltando aqui, ó. A mãe de Tiago e João, ela pede para Jesus para que um filho dela se assente à direita de Jesus e outro à esquerda. Ora, ouvindo isso, os outros 10 discípulos indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus fala, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Então aqui, depois de, teoricamente, Jesus ter dito que Pedro seria o principal, a mãe de Tiago e João chega lá assim, meus filhos podem sentar à tua direita, à tua esquerda, eles podem ser os principais. Se ele já tivesse declarado que Pedro é o principal, eles não iam questionar quem é o principal e nem pedir para ser o principal. E agora no Evangelho de Marcos. No capítulo 8 é o trecho que acontece a questão de a pedra angular ser Cristo. No verso 9, um capítulo depois, os discípulos estão discutindo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Aqui Jesus declara que Pedro é o principal, a pedra angular, a base da igreja. E aqui eles estão discutindo quem é o maior. Faz sentido? Não faz. É porque Jesus não falou que Pedro era a pedra angular. Todos eles entenderam que Jesus falou que a pedra angular era ele próprio, o fato dele ser o Messias. Capítulo 10, ó, aconteceu no 8, aconteceu no 9, aconteceu no 10, bem na sequência. Acontece a passagem que a mãe de Tiago e João pede para eles sentarem à direita e à esquerda. No Evangelho de Lucas, acontece no capítulo 9. No capítulo 18, eles discutem para ver quem seria o maior. E depois, na última ceia, antes de Jesus ser sacrificado, acontece que no momento em que Jesus está celebrando a ceia, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então não faz sentido nenhum Jesus ter declarado qualquer deles ser o maior e várias vezes eles ficarem discutindo, até no momento
um dia antes de Jesus ser sacrificado, eles discutirem quem é o maior, se Jesus já tivesse dito quem era o maior. Então, Jesus ele não confiou a obra do Evangelho a Pedro individualmente, vocês concordam? A obra do Evangelho foi confiada aos 12 discípulos. E além dos 12, tinham mais 70 e vários outros seguidores. E qualquer um que se juntasse ao povo de Deus faria parte dessa obra também de levar o Evangelho adiante, assim como acontece nos dias de hoje. Hoje nós somos responsáveis por essa obra de levar o Evangelho adiante. Mas a base de tudo é Jesus. Se Jesus tivesse delegado a um dos discípulos ou qualquer autoridade especial sobre os outros, não nos encontraríamos tantas vezes questionando sobre quem seria o maior, como a gente viu nos exemplos anteriores. Eles teriam se submetido ao desejo de Jesus e teriam honrado aquele que ele escolheu para ser o líder, mas ele não escolheu ninguém. Em vez de apontar algum deles para ser o líder, Jesus disse aos discípulos: Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamareis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Olha só como ele deixa claro. Ninguém é maior do que ninguém, todos são parte da obra, e o principal da obra é Jesus. A base de tudo. Aqui tem algumas citações que eu coloquei que eu achei interessantes. O cabeça de todo homem é Cristo, fala em 1 Coríntios. Deus, que pôs todas as coisas sob os pés do Salvador, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É o que fala em Efésios. A igreja é edificada tendo Cristo como seu fundamento, e ela deve obedecer a Cristo como sua cabeça. Não deve depender de seres humanos nem ser controlada por homens. Muitos alegam que uma posição de confiança na igreja lhes dá autoridade para ditar o que os outros devem crer e fazer. Isso acontece muito. Essa pretensão não é aprovada por Deus. O Salvador declara: Vós todos sois irmãos. Todos estão expostos à tentação e sujeitos ao erro, assim como os discípulos, assim como os profetas, assim como nós. Não podemos depender de nenhum ser finito para ser guiados. A rocha da fé é a presença viva de Cristo na igreja. Nela pode confiar o mais frágil, e os que se julgam mais fortes se demonstrarão os mais fracos, a não ser que façam de Cristo a sua eficácia. E aqui nós temos alguns exemplos. Esse aqui é o texto um pouquinho menorzinho, mas é aquele texto que a gente acabou de ler. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Porque fala que a gente não pode depender de nenhum ser humano, nenhum ser finito. A gente tem que basear tudo em Cristo. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são um juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Por que a gente não pode basear em ninguém? Porque somente Jesus é justo e reto. A nossa rocha tem que ser a presença viva de Jesus. Salmo 2:12. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Nele quem? Na rocha, que é quem? Que é Cristo. De novo, né? Aquele texto que a gente já leu antes. Segundo a graça de Deus me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Não tem como ser mais claro do que esse texto. O fundamento da igreja é Jesus, a pedra angular. Até aqui, tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa? Ô, Rodrigo, Pode falar, já tô ouvindo. eu queria fazer uma pergunta meio que diferente. A questão dos 12 discípulos. Já era um plano de Jesus, quem é que ele escolher, de Deus, quem é que ele escolher, as pessoas, ou como é que funcionou? Olha, eu não sei se tem algum texto na Bíblia que vai dizer que alguma coisa com relação a isso, mas faz todo sentido que sim, Israel. Faz todo sentido que ele já tinha os homens com o coração aberto e com o coração pronto para poder chamar. Eu acredito bem nisso, mas eu não sei se eu teria algum texto para te provar isso, sabe? Eu acho que faz todo sentido. Assim como ele escolheu lá atrás Noé, assim como ele escolheu Abraão, assim como ele escolheu José, Daniel, entende? Eu acho que ele pegava as situações que estavam acontecendo e escolhia homens com o coração pronto, com a fé no lugar. Assim como foi o caso dele escolher Maria, né? De todas as mulheres que ele podia ter escolhido da linhagem de Davi,
ele escolheu Maria. Por quê? Porque ele sabia que ela estava pronta para aceitar a missão que era tão difícil que ela tinha para aceitar, né? Então faz todo sentido que já estava tudo planejado por Deus. Assim, eu não digo predestinado, porque eles tinham a opção de escolher ou não, né? Mas eu acredito que Deus escolheu essas pessoas porque já sabia que elas seriam firmes no desígnio delas. Eu não sei se isso responde sua dúvida, tá? Mas eu não sei se. Talvez tenha. Não sei Eu se alguém entendi, conhece algum eu texto que entendi, fala sobre isso, mas. entendi, sim. É, Deus escolheu as pessoas, mas só que meio que não obrigou, né? Deixou elas se decidir por si. Sim. É, Maria podia ter rejeitado. Os discípulos poderiam ter rejeitado, como alguns rejeitaram, né? Tem pessoas, por exemplo, a história do jovem rico, ele rejeitou. Então, alguns rejeitaram. Tem gente que acredita que o Marcos, que tem o Evangelho de Marcos aqui, tem gente que acredita que a Santa Ceia aconteceu na casa de Marcos. E que ele tinha ouvido do Evangelho e não quis se juntar aos discípulos no começo, mas depois, na morte de Jesus, ele se juntou. Então, assim, às vezes acontece momentos em que as pessoas se negam e depois voltam atrás. A gente vê alguns exemplos um pouco diferentes, por exemplo, com Jonas, né? Parece que Jonas não teve muita escolha, mas ele tem o livre-arbítrio, então eu não sei muito bem como dividir isso. Mas a maioria dos casos que a gente vê, eles poderiam ter rejeitado, sim. Como Moisés tentou rejeitar e depois voltou atrás. Tem vários exemplos, né? A gente pode seguir daqui, porque agora eu vou pegar a parte final do versículo, né? Que primeiro ele fala que a pedra sobre a qual a igreja seria fundamentada é o fato dele ser o Messias. E aí ele fala para eles: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado dos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Alguém entende o que significa isso aqui? Aqui está dizendo que os discípulos tinham o poder de perdoar pecados. Rodrigo, Oi? E Rodrigo, aí, Carminho, pode falar? eu acho que ele está falando aqui que a chave, poder da chave, eu acho que como é que eu vou dizer? Da autoridade para poder julgar, para poder administrar as coisas da igreja. E aí, Carminho, por exemplo, vamos dizer Daí que. a chave, não é chave. Eu acho que era uma autoridade que estava dando para poder dirigir a igreja, para E aí, governar, para administrar a obra. entendi. E aí, essa chave, Carminha, e essa parte aqui, que através disso eles podem ligar nos céus e desligar na terra. Ligar na terra e ligar no céu. E aí, essa parte aqui? As pessoas que recebem essa autoridade, elas podem desligar alguém do céu ou ligar alguém no céu? Não, eu acredito que fazer é, quando a gente faz as coisas certas, segundo a vontade de Deus, aí a gente, aí sim a gente está ligando na terra. A gente está fazendo aqui na terra aquilo que Deus quer que faça. Eu gostei Ele da tua está interpretação. fazendo as coisas certas, entendeu? Eu entendo assim. Pode ser que eu esteja errada. Não, eu Pode gostei ser do que não. você falou, faz sentido. Faz sentido sim. Vamos desenvolver isso aqui. Alguns dizem que através disso aqui, Pedro recebeu e os demais discípulos também receberam o poder de perdoar os pecados. Porque realmente isso aqui parece um pouco difícil, né? Às vezes parece que está dizendo realmente isso. Então vamos desenvolver essa ideia. Se a gente for pegar no catecismo, como a gente já olhou antes, fala que o fato da igreja e dos padres e do Papa poderem perdoar o pecado tem a ver com isso. Fala que lhes foi comunicada a remissão dos pecados pelo batismo, reconciliando com Deus e com a igreja, graças ao poder das chaves recebido de Cristo. Qual que é o poder das chaves? É esse poder aqui, ó. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então eles falam que como as chaves foram dadas para os discípulos e para Pedro, que eles dizem ser o primeiro papa, a, a, a igreja foi fundamentada em Pedro, como eles ensinam no catecismo também,
eles dizem que por isso eles têm o poder de perdoar pecados. A gente já leu esses textos todos nos outros estudos, eu não vou repetir porque todo mundo já viu. Mas eu vou passando devagarzinho, depois se vocês quiserem pausar para ler no YouTube, vocês pausam aqui e conseguem ler tudo. Que eles colocam que a base como de perdão de pecados e tudo mais tem a ver com esse sacramento, com essa chave que foi dada por Cristo. Então depois se vocês quiserem ler, tá tudo aí também. O que a Bíblia fala a respeito disso aqui? Isaías 43, 25. Alguém lê pra gente, por favor? Sobre o perdão de pecados. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos seus pecados, não me lembro. Mais um. Miqueias 7, 18. Espera aí que eu estou com... Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas... Carminha, teu microfone parou. Espera aí, tá? E eu não estou conseguindo mexer aqui. Tá dando para ouvir? Tá, agora tá. Então, vou ler de novo. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Jesus, Deus, Espírito Santo, eles têm prazer na misericórdia. E aqui o texto fica muito claro, ó. Quem apaga as transgressões? Deus. Quem é semelhante a Deus para perdoar a iniquidade? Ninguém. Concordam comigo? Ninguém, além de Deus, além de Jesus, além do Espírito Santo, tem esse poder de perdoar as iniquidades. Então esse poder não pode ter sido passado a nenhum homem. Lucas 5:21. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Eles sabiam, somente Deus pode perdoar os pecados. No caso, eles estavam agindo errado porque Jesus é Deus, mas a frase dele estaria certa se fosse para qualquer outro homem no mundo. Primeira carta de João 1:7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem que é fiel e justo para nos purificar dos pecados? Só Jesus. Por quê? Porque o sangue dele pagou o preço pelos nossos pecados, pela nossa morte, que nós merecíamos. Então, somente ele pode perdoar os pecados. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então, como que as chaves da igreja, as chaves do reino e o poder de perdoar pecados passaram para os discípulos, se somente Deus pode fazer isso? Somente Deus pode interceder, se ele é o nosso único mediador? Não faria sentido. Ele estaria contradizendo todos esses outros textos. Outro exemplo aqui. Aconteceu que indo Pedro a entrar... Isso aqui é a história do Pedro e Cornélio, aquela história do lençol, vocês se lembram. Que Cornélio, um anjo aparece para Cornélio e fala para Cornélio: Cornélio, você é um homem piedoso, você é temente a Deus, você realmente crê no Deus verdadeiro. Mas tem coisas que você ainda não conhece, Cornélio. Então manda seus homens até a cidade... Eu esqueci o nome da cidade agora, Jope. Agora não me lembro qual que é a cidade, mas ele manda os servos dele para a cidade encontrarem Pedro. Pedro vem até Cornélio para contar sobre Jesus. E Pedro prega sobre Jesus para Cornélio, para os amigos de Cornélio, para a família de Cornélio. E eles entendem que Jesus é o Messias e eles se convertem e eles se batizam. E eles se arrependem dos pecados deles e eles se preparam para a salvação, eles se convertem. E quando Pedro vai encontrar com esse homem Cornélio, o anjo tinha falado... É Jope mesmo? A Bruna conferiu, é Jope mesmo. Quando Pedro vai se encontrar com Cornélio, Cornélio pega e se curva, se ajoelha perante Pedro, como eles faziam para os deuses. E aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Agora uma pergunta para vocês. Algum homem pode ser adorado no lugar de Deus? Não, né? Não, de maneira nenhuma. E vocês acham que Pedro aceitou que Cornélio se dobrasse perante ele? Também não. Também não.
Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Somente Deus pode ser adorado. Agora vamos colocar que Pedro é o primeiro Papa, que Pedro é a base da igreja, e o homem adorasse ele igual acontece aqui. Tá tudo certo, pessoal? E ele aceita. Então nenhum homem se dobra para outro homem, se ajoelha para outro homem. Nenhum homem adora outro homem no lugar de Deus, porque isso é blasfêmia. Então aqui o que a gente entende, que o próprio Pedro vai falar pra gente é: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa o que os pastores falem, do que a igreja fale, o que importa é o que a Bíblia diz. O que importa é obedecer a Deus. E essa adoração que acontece aqui, ó, ela acontece muito nas igrejas evangélicas. Muito, mas muito mesmo. Tem muitas igrejas que colocam os pastores como se fossem Deus. A palavra do pastor vale mais do que qualquer coisa que você mostrar para a pessoa na Bíblia. Infelizmente isso acontece muito. Inclusive tem gente que faz isso na nossa igreja. Atos, aqui não é Atos 10:25, é Atos 14. Eu achei que eu tinha corrigido, acho que eu corrigi só nessa aqui. Atos 14, a partir do verso 11, tá? Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Paulo estava pregando, Paulo ele fez curas, ele fez explicações muito impressionantes, e a presença de Deus era sentida nele. E as pessoas falam que as pessoas que viram, que eram pessoas que adoravam outros deuses, pensavam: os deuses desceram até nós, os deuses vieram. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era esse o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Eles queriam fazer sacrifícios para Paulo e para Barnabé como se eles fossem Deus. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazer isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Paulo é o homem que mais escreveu no Novo Testamento, né? Quase todo o Novo Testamento foi escrito por ele. E ele tinha a concepção muito clara de que ninguém pode ser adorado no lugar de Deus, que ninguém pode se colocar no lugar de Deus, que tem atribuições que são somente de Deus. João, Apocalipse 19. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. E aí João faz o quê? Prostrei-me ante os pés para adorá-lo. João tentou adorar o anjo. E o anjo falou: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João se dobra para o anjo. E o anjo fala assim: não, você não deve me adorar, adora somente a Deus. Os anjos que são superiores aos homens não aceitam adoração, porque a adoração é somente para Deus. Ninguém pode se colocar no lugar de Deus. E dizer que nós podemos perdoar pecados, ou podemos ligar ou desligar alguma coisa no céu ou na terra, nos coloca no lugar de Deus. João não aprendeu a lição do que ele fez no final, ele fez de novo. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as vi e ouvi, prostrei-me ante os pés do anjo. Aí depois o anjo fala de novo. Ele, porém, me disse: não faça isso, eu sou conservo teu e dos seus irmãos. Adora a Deus. Atos 3:11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo próprio poder ou piedade tivéssemos o feito andar? Então, eles fizeram um homem coxo. Se não me engano, essa aqui é que eles fazem um homem coxo andar. E aí as pessoas começam a ficar impressionadas. E aí Pedro fala assim: você acha que é pelo nosso poder, pela nossa palavra, que é pela nossa piedade, pelo nosso mérito que nós fizemos esse homem andar?
13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. De sorte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos. Você vê que mesmo Pedro, ele sempre coloca os méritos em Jesus, não nele próprio e nenhum dos discípulos. Carminha, Oi? você vai falar alguma coisa? Achei que você tinha apertado para falar alguma coisa. João 3:27. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Aqui é o João Batista. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. E assim tem que ser com a gente também. Sempre colocando Cristo acima de todas as outras coisas. Nunca querendo crescer além do que nos foi dado, né? Nossa posição é muito pequena. Nós somos pequenas pedras nessa grande construção. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente de que andais segundo os homens? As pessoas, eu sigo Pedro, eu sigo Paulo, eu sigo Tiago. Quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem crestes. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A gente nunca pode basear nada nos homens. Os homens são importantes porque eles fazem parte da pregação do Evangelho. A gente viu no Apocalipse 14. São os ângelos, aqueles que levam a palavra. Nossa missão aqui ela é muito importante. Todos nós temos essa obrigação de levar o Evangelho adiante. Isso aí Paulo até fala, pesa sobre mim essa obrigação. E pesa sobre cada um de nós também, porque isso vai ser requerido de nós. Mas a gente tem que entender muito, muito claramente. Porque quem faz a obra é Deus. Quem toca os corações é o Espírito Santo. A gente trabalha plantando, a gente trabalha regando, a gente trabalha colhendo, mas quem faz isso acontecer é Deus. É muito gostoso poder participar disso tudo. É maravilhoso. Eu acho que talvez seja a coisa mais feliz da minha vida é saber que eu posso participar disso. E todos nós podemos. Mas a gente tem que entender com clareza de que isso é obra de Deus no coração de cada uma das pessoas e que por nós mesmos nós seríamos totalmente incapazes. Essa é a história de Simão o Mágico. Simão o Mágico foi um homem que tentou comprar o poder do Espírito Santo. Não sei se vocês conhecem essa história. Mas ele se encontra com Pedro e ele tenta comprar o poder do Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, o Mágico, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então esse cara não queria fazer a obra de Deus, ele não queria participar das coisas, mas ele queria ter o poder. Ele tentou comprar o poder do Espírito Santo. E aí Pedro falou, teu dinheiro seja contigo para a perdição. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aí o que Pedro fala? Pedro fala assim, eu peça perdão para mim e eu perdoarei os teus pecados, pois foi-me dada as chaves do reino dos céus. E o que eu ligar na terra será ligado no céu, e o que eu desligar na terra será desligado do céu. Não foi nada disso que o Pedro falou. Pedro falou assim, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Não peça perdão a mim, nem aos discípulos, porque nós não temos esse poder. Roga ao Senhor. Ele fala ainda, talvez te seja perdoado, entenda o teu coração. Porque talvez. Porque se o teu arrependimento for verdadeiro, Deus vai te perdoar. Se o teu arrependimento não for verdadeiro, você não vai ser perdoado. E olha, roga ao Senhor, não a mim, nem aos discípulos. Ninguém tem esse poder. 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. 24. Simão ainda insistiu. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor.
Aí fala assim, vocês peçam por mim, para que Deus perdoe meu pecado, para que nada do que dissesse sobrevenha a mim. Mas eles não podem ser intercessores desse homem nesse caso. O único que pode interceder a Deus em nome de Simão, o mágico, é Jesus Cristo. Ele teria que rogar a Jesus, intercedendo pelo sangue dele, que ele pudesse ser perdoado. E aí, eles nem respondem esse cara. Roga a vocês ao Senhor por mim. Não, eles não têm esse poder, essa atribuição é de Cristo. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. O cara tentou comprar o poder do Espírito Santo e pediu, peçam para mim, peçam perdão por mim. Não, não existe isso. Ele tem que pedir perdão diretamente para o Pai, em nome de Jesus. Então, o que significa isso aqui? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha só, esse texto complementa esse aqui. O que isso aqui quer dizer? Se perdoares aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se eu perdoar quem me ofendeu, Deus vai... Eu escrevi perdocar, ó. Deus vai me perdoar. Então, o que está falando assim? O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Significa o quê? Olha só. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que quer dizer isso? Se eu não perdoar quem me ofendeu, Deus também não vai me perdoar. Olha só agora. O que ligares na terra terá sido ligado dos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus, significa o quê? Se eu perdoar quem me ofendeu, Deus vai me perdoar. Se eu não perdoar quem me ofendeu, Deus não vai me perdoar. Quem vai ser ligado ou desligado aqui na terra ou nos céus, não é eu. Assim, a Carminha vem e pede perdão de um pecado para mim, um pecado que ela cometeu contra outra pessoa, e eu falo assim, teu pecado está perdoado, agora você está ligado no céu. Não significa isso. Significa que se a Carminha pecou contra mim, e ela me pediu perdão, e eu perdoei ela, eu estou sendo perdoado nos céus. Se eu for pedir perdão para a Carminha e ela não me perdoar, ela não vai ser ligada nos céus porque ela se recusou a dar perdão. O que vai ser ligado ou desligado tem a ver com perdoar e ser perdoado. Tem a ver que se eu não perdoar a quem me ofendeu, Deus não vai me perdoar. É isso que está dizendo aí em cima. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Se eu perdoar quem me ofendeu, Deus vai me perdoar. E tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, se eu não perdoar quem me ofendeu, Deus também não vai me perdoar. Aí tem a parábola do credor incompassivo, isso aqui complementa toda essa ideia. E você percebe que são nos capítulos seguintes ao que a gente estava vendo ali. Aquilo tudo aconteceu no 16, isso aqui está acontecendo no 18. Olha só. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. É uma quantia inacreditavelmente grande. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele não tinha condição de pagar essa dívida. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então isso aqui, esse senhor aqui é Deus. A pessoa que deve um preço impagável somos nós. Nós pecamos, nós merecemos a morte, não tem como a gente pagar essa dívida, não dá. Mas Deus perdoou a gente dessa dívida. E Ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. E o preço que foi pago para pagar essa dívida, que foi o sangue de Jesus, é um preço impagável. E Ele perdoou a gente. Saindo, porém, aquele servo, que acabou de ter sido perdoado, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Uma quantia pequena e irrisória perto da que ele devia para o senhor. Agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então ele foi perdoado por Deus, uma quantia inacreditavelmente grande, e a gente, às vezes, por coisas pequenas, nós não perdoamos os nossos próximos.
Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." A mesma coisa que ele pediu para Deus. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Quem não perdoar não vai ser perdoado por Deus, lembram? Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Deus vai falar pra gente: "Eu te perdoei um preço impagável. E você não pode perdoar o teu irmão que te cometeu uma coisa pequena, que não se compara ao sangue de Jesus que foi derramado no teu lugar." E indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos. Verdugos eram os carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Qual que é a grande questão, né, que a gente está vendo ali? Se aquela questão das chaves do reino, ligado no céu, desligado na terra, desligado no céu, ligado na terra. Se eu não perdoar a quem me ofendeu, Deus não vai me perdoar. E se eu perdoar quem me ofendeu, Deus vai me perdoar. Aqui a questão não é eu falar que você, a outra pessoa, vai ser ligada ou desligada do céu. A questão é, se eu fizer a minha parte e fizer como Deus pediu, eu vou ser ligado no céu. Se eu não fizer a minha parte e não fizer como Deus pediu, eu vou ser desligado do céu. Aqui João, a gente leu esse texto anteriormente, mas esse aqui texto é bonito, eu peguei ele inteiro aqui agora. Deus é a luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Deus é luz, ponto. O pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Jesus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então todos nós somos devedores, todos nós somos pecadores. Ninguém aqui tem o poder de perdoar o pecado de ninguém, porque todos nós pecamos. O único que pode perdoar os nossos pecados é Jesus, porque ele viveu uma vida perfeita e morreu no nosso lugar para poder nos perdoar. Então ligar, desligar no céu tem a ver com o nosso perdão. Eu perdoo, Deus me perdoa. Eu não perdoo, Deus também não me perdoa. Chegamos ao fim desse tema aqui. Ficou tudo claro para vocês, o que a gente viu até aqui? E assim, uma coisa muito boa que a gente tira, né, desse estudo é que é um privilégio a gente poder falar com Deus diretamente, né? Por exemplo, quando eu era católica, assim, minha mãe era muito católica, né? Então toda semana ela levava a gente para confessar. Então era uma trabalheira só, né? Porque tinha que contar o pecado para o padre tinha que pedir para Deus perdoar, e ele dava para eu rezar o texto lá 10 vezes. Criança, hein? Uma criança. Então, assim, depois que eu conheci a verdade, eu acho um privilégio a gente poder falar com Deus qualquer hora do dia, né? Qualquer hora que você está trabalhando, se você está andando na rua, você entrar no seu quarto. Que presente maravilhoso, né? E às vezes as pessoas preferem um negócio pior, que é não se achar digno de falar com Deus. Ou seja, Deus deu um presente para nós, né? Ele disse que a gente pode falar com Ele. Não existe problema nenhum, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar por esse lado, a gente vê o quanto é melhor a gente realmente seguir o que a palavra de Deus diz, né? Quando a gente estudou sobre o batismo, né, que você explicou para todo mundo que a criança não entende nada. Então, assim, que bom que Deus deu a parte melhor para nós. Ele espera a gente tomar consciência para tomar a decisão. Então, assim, tudo melhor, né? Quando Deus deu o sábado, foi um presente também, porque em vez de eu trabalhar no sábado, eu vou descansar no sábado. Então, assim, essa parte também que fala de
Pedro, né? Que ele não é a pedra angular, que Jesus. Esse é um presente para nós também. Eu vejo assim que como Deus é bom, né? Como Deus olha para nós e vê as nossas necessidades de falar com Ele todos os dias. Ah, perfeito, Adriana, com certeza. Rodrigo, Pode falar, Carminha. Rodrigo, olha só. É, olha só que maravilha que foi essa aula hoje para mim. Não peguei a aula toda, mas eu peguei o que eu tinha mais dúvida. Olha só, na minha igreja, quando eu falo na minha igreja, em outras igrejas também que eu tive, tá? Eu aprendi assim, que o que está ligado na terra está ligado no céu. Significava o quê? Duas pessoas orando por um mesmo propósito, estaria ligando na terra. E aí aquele propósito seria ligado no céu e seria Deus faria aquilo, entendeu? Porque foi ligado no céu, porque dois se uniu pelo. Tá entendendo? Eu sou meio enrolado para falar, Tô, mas você tô, dando tô, para tô, entender, tô sim, pode continuar. né? Então, eles falavam assim: então vamos orar nós dois por esse propósito, porque aí estamos ligando aqui na terra e com certeza Deus vai conceder essa benção, porque vai ser ligado no céu. Eu não achava que era assim. Eu achava que, como eu falei, né? Eu achava assim, que seria ligado no céu se eu tivesse fazendo aquilo que Deus queria, entendeu? É meio, não na verdade, se eu perdoar o meu irmão aqui, também vou ser perdoada no céu. É mais ou menos o que eu falei, não exatamente, mas realmente Deus vai perdoar a gente, porque a gente está fazendo aqui o que Ele quer, perdoando, né? O nosso semelhante. Essa parte que Mas você será que falou, é só Carminha, isso que eu queria saber? pode continuar, depois eu Pode volto. falar. É, Oi? essa, Não, pode continuar, Carminha. é só isso, Ah, só isso? é só nesse sentido que eu quero saber. É só nesse sentido do perdão? Ou eu achava que em todos os sentidos, entendeu? Você tocou num ponto agora. Só, por exemplo, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, essas orações serão ouvidas. Isso é verdade também, né? Sim, sim, Por- porque, é por- isso que eu achava. esse texto aqui não está falando diretamente sobre isso, né? Mas isso que a senhora falou é verdade. Porque tem aquele texto que fala assim: tudo que pedir ao Pai em meu nome vos será dado. Tudo que estiver com respeito à vontade de Deus, não é? Tudo que for coerente com o que ele Sim, pede. porque É, ele quer exatamente. é isso. Se a gente pedir coisas para ele coerentes com a vontade dele, por exemplo, nós vamos pedir para Deus, nós vamos aqui sozinho ou juntos, nós vamos pedir para Deus, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá conhecimento da tua palavra, nos mostra o caminho correto a se andar, que nós devemos andar. Essa oração com certeza vai ser atendida. Com certeza, porque esse que Deus quer da gente. Nos ensina a perdoar o próximo, nos ensina a ser melhores. Isso aí vai ser ouvido. A gente tem que se abrir para ele também, para fazer essa obra na gente. Isso vai ser ouvido. Mas se for pensar naquela questão que você falou assim, o que a gente orar junto agora tá ligado no céu, eu já acho que não faz sentido nesse texto, né? Não faz sentido isso. Faz? Para mim parece Se que eu também orar. não. Não, eu não aceitei isso, entendeu? Eu não falei nada para ninguém, mas dentro da minha cabeça isso não entrou. Eu, e o que eu disse para você quando você me perguntou, não o que eu aprendi, mas o que eu achei. Só que eu achei um pouco meio embolado, mas agora já ficou tudo mais claro para mim, Ah, que bom, entendeu? Carminha. A gente tá com tudo gravadinho aqui. Você chegou mais ou menos na parte final, mas depois você pode assistir desde o começo também. A gente falou muito sobre a questão de qual é a base da igreja. Quem é a base, quem é a pedra angular, né? É bem, a senhora já sabe a resposta, mas é interessante dar uma olhadinha depois. A pedra angular Jesus Cristo. Ah, e a chave? A chave não é chave, né? É o Não. poder, é isso? A chave é mais ou menos assim, ó. Eu tô te dando a chave pra vida eterna, Carminho. Qual que é a chave da vida eterna? Crer em Jesus, siga o caminho dele. Eu vou te dar a chave para a vida eterna, Carminha. Sabe qual que é a Entendi. chave? Se você perdoar, você vai ser perdoada. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Essa é a chave. Ah, entendi. Aquilo que Deus manda que a gente tem que fazer.
É. Eu tô te dando a chave do sucesso, eu né? tô te dando o mapa. Entendi, É isso. entendi. Pessoal, tem mais alguma coisa, Carminha? Não, depois eu vou assistir, vou ver tudo direitinho. Aí, se eu tiver alguma dúvida, eu posso perguntar? Com certeza, pode mandar no grupo. A Juliana tá falando que eu Ah, vi um estudo hoje se eu sobre o entender perdão. tudo, eu não vou perguntar. Não, Se eu não entender tudo, não vou perguntar, não, tá? Mas não, se eu pergunta entender sim. alguma coisa, tá bom? Não, Obrigada, tá, Rodrigo? Valeu. qualquer coisa manda no grupo. A Juliana tá falando que viu um estudo sobre perdão com o Arilton. Juliana, se quiser mandar pra gente no grupo lá, a gente assiste também depois. É, com certeza é muito bom. O Arilton é um pastor excelente, as coisas que ele ensina são ótimas. Eu também gosto. Concordo com você em gênero, número e caso. Ele é um dos meus favoritos, viu? Aprendi muita coisa com ele. Ele é bom, muito bom. Gente, Tá? alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ou quer perguntar alguma coisa? Então, tudo certo. Carminha, como você é nosso orador oficial e não fez oração do começo, você faz agora do final? Oh, meu Deus, que maravilha, que privilégio. Pai querido, eu te agradeço muito, Senhor, porque o Senhor me permitiu ainda chegar a tempo de aprender algo que eu tinha bastante dúvida, Pai. Obrigado, meu Deus. Gostei muito desse ensinamento. Eu ainda não vi tudo, Senhor, mas do pedaço que eu vi, já gostei muito, com certeza o resto também vai ser uma benção. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos revelado, nos ensinado, porque isso realmente colabora para o nosso dia a dia, para a gente viver uma vida melhor, né? Aqui na terra, Deus, com consequências eternas, ó Pai. Obrigado, Senhor, cada dia mais, por tudo que o Senhor tem feito através do teu servo, que tem nos ensinado com tanta presteza, Senhor, tem nos mostrado coisas que aos nossos olhos estavam ocultas. Isso é uma benção muito grande. Obrigado, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Boa noite pra vocês. Semana que vem tem mais. Beleza, obrigado, Rodrigo. A Deus todos, abençoe. Obrigada. Excelente semana aí. a Boa todos semana. nós. Tchau. Valeu, com Deus Deus. abençoe todos, em nome de Jesus. Amém.